voltando aqui. Então, tem mais alguns tópicos ainda que eu queria falar rapidamente. Eu gosto que esses vídeos só tem 10 minutos, que assim eu não fico me alongando. Porque se for parar e ficar pensando em cada um desses temas, você fica um tempão. É sobre justiça divina. E é interessante falar sobre isso. Porque a maioria, como estava já falando num vídeo atrás aí, a gente só pensa ou na misericórdia, que Deus é misericórdia, não faz nada. Não, Deus faz. Se você pegar na Bíblia, você vai ver uma coisa que se repete, que é mais ou menos assim, que Deus deixa o homem e até o maligno irem até certo ponto, quando ele fala, chega, agora desse ponto não passa mais. E aí ele intervém. E quando ele intervém, geralmente é muito complicado, é uma época muito difícil para quem está vivendo a intervenção, o povo que está passando pela intervenção, o que seja. Geralmente é muito complicado. E aí eu boto alguns exemplos que todo mundo conhece, né? O povo pecou pra caramba, se desviou de Deus, começou a botar outros deuses no lugar, e Deus começa a ficar irritado, e deixa isso acontecer durante alguns anos, até décadas. E aí ele faz uma intervenção. Uma intervenção clássica é quando o povo está lá e é mandado escravo para o Egito. Eles fizeram muita besteira, mas muita besteira, né? E até o ponto que Deus fala, não, chega, né? Chega. Quando Deus faz essa intervenção, geralmente morre muita gente, né? Principalmente aqueles que eram piores. Os piores, sempre acontece isso. Geralmente sobra aquilo que eles chamam de o resto. Um resto sempre um resto temente a Deus sempre sobra, geralmente 10-20% da população. Uma boa parte é exterminada. E por esses 20%, 10% que sobram, ele restaura o plano dele original, usando esse povo e o resto do povo que se volta para Deus olhando para esses 10-20% da população. Deu para ver? Em alguns casos é 10% mesmo, é um pequeno resto, né? Aí você pode pegar o tempo de Noé, foi um resto, né? Você pega em vários tempos, tem vários que você pode pegar e vai ver esse tempo que Deus entra e simplesmente faz um juízo, é uma intervenção de Deus, né? Tem vários momentos, pegar na Bíblia você vai ver diversos momentos. Quer ver outro? Quando o povo vai escravizado para Babilônia. É outro tempo dificílimo. Eles vão escravos, eles perdem até essa autonomia de vida, de pessoas, de tudo. Eles vão escravos, porque eles têm que aprender a obedecer. Tem que aprender a seguir a Deus, tem que aprender a invocar a Deus. E lá no exílio, na prisão, sendo escravos, eles se voltam para Deus e começam a pedir perdão pelos seus erros, pelos seus atos, e passam atos de pedir misericórdia, pedindo a misericórdia de Deus, que volte de novo o favor para eles, e depois de certo tempo, que Deus fala, eles vão ficar um tempo presos. Aí depois vai lá, Deus tira aquele povo de lá, já mudado, alterado, para fazer de novo o plano dele. Mas acontece, gente. E aí você vai entender um conceito que eu vi a Dom Cipriano explicar várias vezes, que é o conceito do juízo. Que tem juízo que é particular, ou seja, para uma pessoa, pode ter um juízo que é para um grupo de pessoas, pode ter um juízo para uma comunidade, pode ter um juízo para uma cidade, para um estado, para um país, para um hemisfério e para o mundo inteiro. Você vê isso. Tem certos detalhes que você percebe que é uma mão de Deus que está fazendo juízo sobre aquilo, né? Uma determinada região que começou a fazer muitas coisas erradas aos olhos de Deus, invocações erradas, cultos errados, erros grotescos não vou entrar muito no tema, que é bem complicado, mas e de repente Deus vem e faz um juízo. E geralmente ele usa a natureza a princípio, né?
E a natureza é uma criação de Deus. Eles simplesmente usam. Geralmente é um terremoto que devasta tudo, não sobra nada de pé. Nada de pé. Não é só um terremoto. É um terremoto que não sobra nada de pé. É um tsunami que arrasa a cidade inteira sobre 3 gatos pingados. Por exemplo, teve em Teresópolis, Friburgo também, há um tempo, há 10 anos atrás. Para mim aquilo foi um juízo. Né? Que as encostas se desabavam inteiras em cima das casas e cidades e morreu todo mundo, vales inteiros foram devastados, não sobrou nada, nada. E tinha alguns até que gostavam, que tinham casas bonitas, tal, não sobrou nada. Teve um que foi até só sobrou uma capelinha de Nossa Senhora. É um sinal de Deus assim, daquele mais absurdo assim, ó. Aqui não. Aqui vocês ultrapassaram o teu limite. Vocês são criaturas e eu sou o Criador. A criação é minha. Então a gente vê isso acontecendo como se você tiver um olho muito atento e o Espírito Santo falando nos teus ouvidos. Você vai ver isso acontecer diversas vezes na história da humanidade, né? O juízo universal é mais complicado, mas já teve e terá também. Por exemplo, no retorno de Jesus vai ser um juízo universal, né? Porque a iniquidade toma conta da terra e as pessoas esquecem a Deus ou ao aquilo que, por exemplo, no juízo universal do retorno de Cristo, tem aquilo que ele chama de apostasia. As pessoas lá apostarão da fé no verdadeiro Deus, e aí vão para outras coisas, e aí Deus depois vai falar assim: vocês resolveram largar de mim? Vão para suas criaturas, adorar suas criaturas, a vocês mesmos? Tá bom, então vou deixar a justiça prevalecer. E aí, meu amigo, você senta e chora. Porque uma outra dica, quando Deus começa um juízo, nada para. Nada é nada. Ninguém para. E se você prestar atenção nisso, se você pegar na Bíblia e for na palavra, ele fala muitas vezes, ele pega o povo dele, aqueles que são tementes, e avisa eles: saiam de tal lugar e vão para outro lugar. Ou sai daqui e vai para lá. Quando ele fala isso, é porque logo depois vai vir um juízo. Presta atenção, é que a maioria não lê a Bíblia, não para entender o que está ali escrito. E aí vem o juízo e geralmente não sobra ninguém. Mas quando foi o tempo que foi para a Mesopotâmia, quando foi o tempo que foram para o Egito, é porque eram civilizações fortes que dominaram. Já tiveram outras vezes que essas civilizações vieram contra eles e eles não foram dominados e não tiveram o seu reino esculachado, a sua cidade destruída, porque eles estavam fortes em Deus. Fortes em Deus. Quando estavam fortes em Deus, eles nunca foram dominados. Quando estavam com a cabeça baixada para Deus e adoração a Deus verdadeiro, ao Santo de Israel, eles nunca foram dominados. Mas toda vez que eles pecavam, erravam contra Deus e se afastavam dele, eles apanhavam. Todas as vezes foram assim. Então, é bom você entender, Deus é misericordioso, mas é justo. Ele é misericordioso com aqueles que o procuram sempre e vão lá pedir perdão. Deus é misericordioso, porque ele vem à procura do ser humano por ele. Deus é misericordioso porque ele demora a fazer justiça sobre o resto da humanidade que só vive fazendo besteira. Ele demora, ele sempre está dando mais uma chance. Mas quando ele fala chega, aí é justiça, aí nada segura. Então, gente, é hora de fazer exatamente aquilo que Jesus falou, né? Não vamos esperar algum juízo de Deus. É a hora de parar, se voltar para Deus e falar assim: eu estou aqui, mostra-me a tua face, deixa-me viver em ti, manifesta o teu poder, ama-me, Senhor, converte meu coração, muda-me, Senhor, ajuda-me nesse processo de conversão e acreditar em ti. Hoje é o tempo favorável para isso. Hoje é o tempo do chamado. Nossa Senhora fala isso em todas as suas aparições. Hoje, enquanto não vem a justiça divina. Preste atenção no chamado de Nossa Senhora em todas as aparições. Tá bom? Paz e bem.